Olá, turminha, tudo bem? E aí, vamos começar a nossa aula de hoje. Que dia é hoje? Aí, ó, novembro, dia 10, quarta-feira, 10 de novembro. Então, nós vamos seguindo a nossa semana, tá? Português. Português, você vai abrir sua atividade na página 88. Veja, nós temos duas atividades aqui. Antes de você começar a fazer a página 88, você vai assistir ao vídeo que vem explicando para você como se chama as partes de um texto. Título, parágrafo. Então, nós temos o parágrafo, que é o que vem explicando aqui. E neste outro vídeo, que eu já gravei tem muito tempo, eu explico para você sobre como é as partes mais importantes de um texto, ou as principais, né? E você vai assistir ali. Depois você volta e faça essa atividade. Leia com bastante atenção os trechos do conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa a seguir, organizados em 3 partes no quadro. Então, no livro de vocês, vocês vão ver aí, ó, 3 partes. Tem um roxo, um azul e um laranja. Cada uma dessas partes tem a primeira coluna. Ó, isso é uma tabela. A primeira coluna é essa daqui. E essa daqui é a segunda coluna. Nessa primeira coluna, que as cores são mais fortes e um retângulo menor, diz assim: apresentação e localização do lugar e do tempo em que se passa a história. Qual é o trecho que mostra isso? O trecho que diz: era uma vez num lugar muito antigo, num tempo muito distante, um reino chamado Pérsia. Então, isso aqui é a apresentação, está apresentando e localizando qual é o lugar e o tempo em que se passa a história. Neste segundo trecho que está de verde, a apresentação de Aladim. Então, vamos apresentar Aladim. Nesse reino vivia um menino chamado Aladim. Ele adorava passar seus dias correndo pelas ruas, brincando com as pessoas e subindo nos telhados das lojas do mercado. Então, aqui apresenta Aladim, e não só que ele era um menino, mas que ele gostava de passar os dias correndo pelas ruas e etc. Então, na última parte, diz assim, na alaranjada: a apresentação da situação vivida pela mãe de Aladim. Então, aqui apresenta uma situação vivida pela mãe de Aladim, que é neste parágrafo. Aladim morava com sua mãe, que era viúva, não aguentava mais ouvir tantas reclamações sobre seu travesso filho. Então, aqui apresenta a mãe, fala que ela era viúva e que ela passava situações difíceis com as travessuras do filho, que era o Aladim. Então, aí você vai responder a letra A. Na primeira coluna do quadro, há indicações das informações apresentadas em cada trecho. Então, você vai ler novamente essas informações. Você vai ler novamente essas informações. Comigo, eu li com você, agora você lê novamente. Na primeira coluna, ao escrever textos, costumamos organizá-los em partes, conhecidas como parágrafos. Para isso, deixamos um espaço em branco no início da primeira linha, em cada parágrafo, um pouco depois da margem esquerda. Aquele iniciozinho que a professora fala, ó, põe 2 dedinhos e começa a escrever. Então, isso que a gente diz, que a gente fala, na verdade a gente está abrindo o parágrafo, a gente está fazendo uma paragrafação para escrever um trecho do texto, algumas linhas do texto. As informações presentes em cada parágrafo do quadro são as mesmas. Então, a mesma informação que aparece no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo são todas iguais? Sim ou não? Como que você pode explicar isso? Letra C. Então, a letra A você lê as coisas. Letra B. Você vai explicar essa questão.
Letra C. Que características marcam o início de cada parágrafo? Então, o que mostra para mim que aquele parágrafo está começando? Lembra? 2 dedinhos, né? Tá? Letra D. Por que o uso do ponto final no final de cada parágrafo é importante no texto? E qual a importância de eu colocar um ponto final ao final de cada parágrafo? Você pode me mandar um áudio explicando. O uso do parágrafo com o emprego do ponto final organiza o texto visualmente, marca a sequência das ideias que vão pouco a pouco sendo apresentadas ao leitor. Então, as pontuações, essas marcas que nós temos durante todo o texto, é para ajudar o leitor a entender o que o escritor queria passar. Agora vem a número 2. Número 2 é um bom desafio. Aqui diz para você fazer com seu colega. Então, o seu colega vai ser sua mão e seu cérebro. Você pode aí pedir uma ajuda, mas tenta fazer sozinho, tá? Você vai organizar esses trechos. A gente tem aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 trechos. Então, nós temos aqui 9 trechos. 9 trechos. Esses trechos são da história de Aladim. Perdão, da história de Ali Babá, que é uma outra história. Então, você vai ler todos os trechos e depois você vai organizar a ordem desses trechos. Qual é o primeiro trecho? Será que é a letra A? Ou será que seria a letra C? Ou a letra G? Então, você vai ler e pela forma que aparece, você vai identificar se está mais no começo ou se está mais no final. Tente fazer e depois nós conversamos na correção. E ainda em português, você vai pegar aquele grupo de atividades, lembra? Você se lembra? Então, esse grupo de atividades aqui, você vai na primeira folha, o guardião da porta. O que é isso, prof? É uma produção de texto. Então, eu comecei para você, tá? Eu comecei o texto e agora você vai finalizar esta história. Gaelius vive em um castelo medieval. Seu senhor lhe incumbiu de ser o guardião de uma porta diferente dos calabouços. Durante 2 anos, Gaelius montou guarda na porta e nunca nada aconteceu ali. Era até um trabalho entediante. Há 2 dias, tudo mudou. Gaelius ouviu no primeiro dia um ruído estranho de correntes dentro da porta. Ontem, o barulho aumentou e ele jura que chegou a ouvir gruinhos bem estranhos. De posse da chave da porta, Gaelius veio no 3º dia ao trabalho com sua armadura, disposto a abrir a porta. Assim que girou a chave, agora você vai continuar, você vai dizer aí o que aconteceu, tá? Você vai contar, veja que eu já fiz 1, 2, 3, 4 parágrafos. Só que faltam alguns parágrafos. Você vai continuar os parágrafos e vai me mandar uma foto da sua atividade, certinho? Então, isso para português para hoje, tá? Para matemática, a gente continua nesta atividade aqui. Só que agora a gente vai lá para a página 11, se eu não me engano. Exatamente aqui na página 11, usando o dobro. O que é o dobro, gente? O dobro é ter 2 vezes a mesma quantidade ou a mesma coisa. Usando o dobro. Multiplicar um número pelo dobro é a mesma coisa que multiplicar um número por 2. É a gente contar sempre 2 vezes. Veja só aqui no exemplo desse aquário. Nós temos 2 aquários. E a figura mostra 2 grupos com 3 peixes. Ou seja, em um aquário você tem 3
No segundo, você tem mais 3. Então, você tem 6 peixes ao todo, em 2 aquários. Podemos ainda, ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6. Podemos ainda representar da seguinte forma, 3 mais 3. Se eu estou dizendo que é 2 vezes o número 3, então eu tenho que pegar o 3 uma vez e o 3 outra vez. Então, aqui eu vou ter 2 grupos com 3, igual no aquário. Não é mesmo? 2 grupos com 3. É o mesmo que eu dizer 3 mais 3, que é igual a 6. Portanto, 2 vezes 3 é o mesmo que 3 mais 3, que é igual a 6. Agora é sua vez. Veja aí os 2 aquários. A figura mostra 2 grupos, né? São 2 aquários. De quantos peixes? Aí você conta. Aí você monta a continha. 2 vezes a quantidade de peixes, conta tudo e põe o resultado. Ou é o mesmo que eu somar quanto mais quanto. Você vai treinar isso. Você vai treinar mais um pouquinho. Veja que eu fiz o começo. 2 vezes 4 é igual a 4 mais 4. Que não é igual a 8. Que não é igual a 10. É igual a 8. Vocês estão vendo que está errado aqui? Vamos tentar arrumar? Ok. Correção feita. 4 mais 4 é igual a 8. 2 vezes 4, então, é igual a 8. 2 vezes o número 4 é o mesmo que eu somar 4 mais 4, ou seja, eu sei que 4 mais 4 é igual a 8, então 2 vezes 4 é igual a 8. Você vai fazer a mesma coisa aqui. 2 vezes 5 é o mesmo que eu somar 5 mais 5, então você escreve 5 mais 5, que é igual a, agora sim, é igual a 10. Aí você faz uma setinha bem bonitinha e escreve de novo, 2 vezes 5 igual a 10. Faço o mesmo que 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9. Tá? Estamos pensando o dobro. Agora é sua vez de desenhar peixinhos. Represente com desenhos e complete as informações. Eu tenho 2 aquários sempre, ó. Tenho 2 aquários aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. O que eu quero que você faça? Desenhe 2 grupos de 8. Então, eu vou fazer, eu tenho que fazer pequenininho, viu, gente? Eu vou fazer 8 peixinhos no primeiro aquário, 8 peixinhos no segundo aquário. Como que fica a multiplicação? 2 vezes 8. E a adição? 8 mais 8, certo? Depois você vai desenhar 2 grupos de 4, 2 grupos de 10, 2 grupos de 7. Todo número vezes 2 é o mesmo que o dobro daquele número. Aquele número pensado 2 vezes, certo? Então, somente essas 2 páginas, hoje, usando o dobro, página 11 e página 12. Apenas esses 2 que você vai fazer em matemática, certo, turma? Então, apenas esses 2 em matemática. Bom, sobre multiplicar por 2 é só aquela. Ontem eu não falei em vídeo, mas você foi orientada a fazer esta página, tá? Você me mandou a imagem, já fiz a correção. Hoje você vai fazer as subtrações, vamos trabalhar aí as reorganizações, vamos pensar como é que a gente faz subtração. Tem dúvida? Pergunte. Então, nós vamos fazer as subtrações. E depois que você calcular isso, lembra sempre de colar no seu caderno, tá? Não esquece disso. Fez a atividade, recortou o redor, tirou os excessos e cola no seu caderno. Você terminou de fazer isso, você vai lá no seu caderno, pula uma linha ou na outra página e você vai fazer sequência numérica do 1 até o 100. Eu quero que você escreva 1 tracinho, 2 tracinho, 3 tracinho, 4, até o número 100. Preste atenção na escrita do número, que tem que ficar bem legível. Preste atenção na ordem, para você não repetir número e nem faltar número. Ok? Então, começa no 1 e termina no 100. Então, matemática é isso. Vamos trabalhar o dobro, a subtração e a sequência. Certinho?
E agora em História, nós vamos trabalhar na página 52. Abra seu livro aí, na página 52. 52? História não, gente, Geografia. Geografia, página 52. Abre aí. Nós vamos ver sobre a organização do território brasileiro. Então, o Brasil é um país gigantesco, bem grande. E ele é composto por estados e cidades, os municípios, né? Os municípios têm a zona rural e a zona urbana. Vamos ler o texto? O Brasil é um país que possui 26 estados. Cada estado é dividido em municípios. Os municípios estão divididos em distritos, que são divididos em bairros. Além dos estados do Brasil, existe o Distrito Federal, onde se localiza Brasília, que é a capital do país, sede do governo federal. Cada estado também possui uma capital, sede do governo estadual, que se localiza em um dos seus municípios. Os 26 estados e o Distrito Federal são chamados unidades da federação. Para facilitar o estudo e a organização das informações sobre o território brasileiro, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, agrupou estados em 5 grandes regiões. Observe o mapa. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos a região toda colorida de verde aí no seu mapa. Essa região aqui, ó, todinha de verde, é a região norte. Essa região alaranjada, quase marronzinho, mais para alaranjado, é a região nordeste. Ah, como que eu sei isso? Bom, eu sei, mas aqui também, ó, preste atenção. Nós temos no mapa a legenda. E na legenda, ela traz informações sobre o que contém aquele mapa. Então, no início do mapa, nós temos o título, lá embaixo nós temos a legenda, nós temos a Rosa dos Ventos, Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, você vai analisar a região rosa, que pega 3 estados, é a região Centro-Oeste, que é onde nós estamos. Na região que é amarelo, é a região Sudeste, que fica em São Paulo, Rio de Janeiro. E lá no sul, que é a região de roxo, nós temos o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em qual unidade da federação você mora? Vixe, eu já falei. Qual a capital? Então, eu quero que você responda para mim. Qual o nome dessa unidade de federação? Qual o nome do estado, gente? A unidade federativa é um estado. Qual o nome do estado? E qual a capital do nosso estado? Em qual região que fica? Região norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste? Responda para mim e manda que a gente conversa se houver alguma dúvida ainda. O Brasil está localizado, vamos lá para a página 53. O Brasil está localizado na América do Sul. Então, nós temos as Américas. E nessas Américas, nós temos a América do Norte, que fica os Estados Unidos, Canadá. Nós temos a América Central, que pega o México. E nós temos a América do Sul, que pega o Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina. Tá aí o mapa América do Sul. Quantos países existem na América do Sul? Só você contar. Estão todos aí. Que países da América do Sul não fazem limite com o Brasil? Que não encosta. O que é fazer limite, gente? É encostar. É fazer divisa. De um país você passa para o outro país de carro ou de barco. Ó, limite é isso aqui. Tá? O livro de português faz limite com o livro de história de cabeça para baixo. Aí vamos fazer de conta que aqui eu tenho esses e tenho o celular. O celular está aqui. O livro de história faz limite com o celular? Não. Porque o livro de português está no meio. Então, é isso, turma.
Então, turma, fazer limite é isso. Então, aqui nós vemos que encosta no Brasil. Ó, tá até colorido para você enxergar. Vou ajudar. A Bolívia faz divisa com o Brasil. Mas tem aqui 2 países, ó, deu uma força. Tem 2 países que não está pertinho do Brasil, que não faz divisa com o Brasil, tá bom? Aí escoçou, e aqui embaixo nós temos o mapa mundi. Olha só. O mapa mundi mostra para nós, eu falei para vocês, o continente americano. O Brasil está aqui. Então, o continente americano é todo esse trecho. Aí nós temos o continente africano, nós temos outros continentes aqui. É só você ler. O que é verdinho é a África, o vermelho é a América, esse meio cinza é a Antártida, o mostarda é a Ásia. Então você analisa, tá? Faça atividade e me manda a foto, certinho? Então, por hoje é isso. Português, atividade no livro e uma produção de texto. Matemática, atividade na apostila sobre o dobro, a subtração, e depois você vai escrever uma sequência no caderno do 1 até o 100. E de geografia é isto daqui. Ensino religioso B, que é VAE, eu vou enviar para vocês um vídeo, tá bom? Aí você assiste lá o vídeo. Um beijinho, até a próxima.